Queridos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Impelido pelo Espírito de Deus, nesses dias que nós estamos vivenciando, tão difíceis, tão desafiador para a nossa sociedade como um todo, impelido pelo Espírito, eu quero ler um texto junto com vocês, e não só um versículo isolado, mas um texto que se encontra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, e do versículo 11 até o versículo 18, que diz assim as Sagradas Escrituras: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Versículo 19, eu vou adiante, diz assim: Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. E desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: porque fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. É interessante nós meditarmos nas Sagradas Escrituras. Esse texto está num contexto do Antigo Testamento, mas é um texto propício para os nossos dias, porque ele vai falar sobre a fidelidade de Deus, ele vai falar sobre a aliança de Deus para com o seu povo, para com um homem chamado Salomão, que representa o povo de Deus, e vai falar de uma condição muito clara, muito explícita no texto em que nós lemos. O contexto desse texto é glorioso, é maravilhoso, porque fala que quando Salomão terminou de construir a casa de Deus, o templo que seu pai Davi teria desejado em seu coração fazer, e Deus não o tinha permitido, mas tinha prometido que Salomão faria, e Salomão o fez. A Bíblia diz que houve uma glória tremenda sobre o templo, sobre Israel. Deus aprovou o trabalho das mãos do povo, Deus aprovou aquela dedicação toda em construir um templo suntuoso, luxuoso para a sua glória. Deus aprovou, mas Deus, ele é onisciente. Uma das qualidades do Deus que nós servimos, do Deus de Israel, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é a onisciência. A onisciência de Deus, ela ver o ontem, o hoje e ver o amanhã do homem. É interessante que na euforia da alegria, da conclusão daquela tão grandiosa obra, Deus aparece a Salomão e disse: eu aprovei o trabalho da tua mão, escolhi esta casa, santifiquei. Só que eu tenho um detalhe para contigo, Salomão, e para com o povo.
Vocês têm que andar na minha ordenança, têm que andar na minha palavra, têm que andar na minha presença. Porque se eu cerrar os céus, se eu permitir que o gafanhoto consuma o fruto da terra, eu tenho uma receita para o meu povo. O meu povo, eu estou vendo ele lá na frente. Deus estava dizendo a Salomão: Salomão, eu não estou vendo o momento, eu não estou atento apenas para esse dia festevo, para esse dia de glória, não. Eu estou atento para o futuro, eu estou atento para o amanhã. E amanhã este povo, Anarabassuri Andaraia, este povo vai se desviar, este povo vai me deixar, este povo vai se prostituir com outros deuses, este povo vai endurecer o seu coração para ouvir a minha palavra. E quando este povo fizer isso, eu vou cerrar os céus, eu vou permitir o gafanhoto consumir o fruto da terra. Deus estava dizendo a Salomão: Salomão, eu tenho um projeto para o meu povo. Salomão, este povo é meu e esta casa é para a minha glória. Quando o homem se ensoberbecer no seu coração, quando o homem achar que é altivo e é autossuficiente e que não depende de mim, eu vou cerrar os céus, eu vou fechar os céus, eu vou permitir a praga, permitir a peste assolar a terra. Para quê? Para que aquele povo, para que aquele povo que se chama pelo meu nome, eles possam entender que a receita é se humilhar, é orar, é buscar a minha face, é se converter dos seus maus caminhos. Deus estava dizendo o caminho pelo qual o povo iria trilhar. O povo iria trilhar pelo caminho da desobediência, o povo iria trilhar pelo caminho da soberba, o povo iria trilhar pelo caminho longe da presença de Deus. E ele está dizendo: esse povo vai me esquecer um dia, mas eu vou permitir uma praga, eu vou fechar os céus para esse povo se humilhar, orar e buscar a minha face. E tem um detalhe maior: se converter dos seus maus caminhos. Eu trago esta reflexão para os nossos dias, eu trago essa reflexão para o nosso momento. Assim não tem se comportado o povo de Deus, assim não tem se comportado a igreja do Senhor, assim não tem se comportado de maneira soberba, de maneira altiva, de maneira que tem abandonado o primeiro amor, de maneira que tem se afastado dos caminhos de Deus, mesmo estando dentro da sua casa. Assim não tem se comportado muitos líderes, indo por caminhos perversos, indo por caminhos maus, e o Senhor está dizendo: se este povo que se chama pelo meu nome se converter dos seus maus caminhos, será que não tem gente dentro da casa de Deus brincando com Deus, zombando de Deus, achando que Deus não estava vendo? Será que não tem gente dentro da casa de Deus dizendo que é cristão, dizendo que é crente e humilhando o outro, odiando o outro, querendo ver a destruição do outro, sem amor nenhum? Deus permitiu toda essa peste, toda essa mortandade, toda essa situação, para que aquele povo que se chama pelo seu nome se humilhe, ore, busque a sua face e principalmente se converta dos seus maus caminhos. É tempo de reflexão, é tempo de pensarmos o que estávamos fazendo dentro da casa de Deus com a palavra de Deus. É tempo de líderes se levantarem em arrependimento. É tempo de uma igreja se quebrantar em espírito e em verdade na presença de Deus. Chegou o tempo, igreja. Nós vamos daqui a alguns dias voltar aos templos, nós vamos daqui a alguns dias voltar à normalidade de cultos, e eu me pergunto: como você vai voltar à casa de Deus? De que maneira você vai se voltar a Ele? De que maneira você vai voltar a cultuar a Ele? E eu faço uma pergunta: de que maneira você, pastor, você líder, você companheiro de ministério, você vai voltar para a casa de Deus enxergando o Evangelho? O Senhor estava dizendo a Salomão:
Salomão está dizendo para nós: não perca a sua essência, não perca a sua aliança. Ele disse a Salomão: se você andar nos meus caminhos, se você cumprir os meus estatutos que eu estou lhe propondo, eu vou confirmar o trono do teu pai na tua vida. O Senhor fez uma promessa para Israel e não é diferente para conosco. Nós somos o Israel de Deus, nós somos filhos eleitos, nós somos os filhos por adoção. O Senhor nos adotou como filhos por intermédio do sacrifício de Jesus. Nós estamos pela graça, que é o favor imerecido, mas essa graça tem uma condição, e a condição é que o povo de Deus ande nos seus estatutos, ande conforme a sua palavra, que o povo de Deus ande conforme a Bíblia Sagrada, conforme as Sagradas Escrituras. O Evangelho é simples, o Evangelho é de transformação. A Bíblia diz que aquele que crê no seu coração, aquele que confessa com a sua boca, aquele que se arrepende, que nasce de novo, o Evangelho é transformação de vida. Não dá para estar dentro da igreja se comportando da mesma maneira que se comportava no mundo. Não dá para estar dentro da igreja sendo a velha criatura. Nascer de novo é necessário. Aproveite esses dias em casa, ora, busca a presença de Deus, se humilha, se converte dos maus caminhos, ora, porque a promessa é dele, é fiel. Ele diz: eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Deus quer perdoar os nossos pecados, Deus quer sarar a nossa terra, mas ele só vai fazer isso quando nós nos humilharmos em espírito e em verdade. Quando nós descermos em adoração, em quebrantamento a Ele, confessarmos as nossas falhas e entendermos que nós não somos melhor do que ninguém, entendermos que a igreja é santa, que a obra é de Deus e que é Deus quem está no controle de todas as coisas. Ovelhas se levantando contra pastores, pastores machucando ovelhas. Deus ouviu, escute bem isso, Deus ouviu o gemido do seu povo, Deus ouviu a oração dos pequeninos da sua casa, que têm sido humilhados, ultrajados, Deus ouviu o gemido do remanescente fiel, que está ali, está na igreja, mas está sofrendo, está gemendo, está chorando, que está na igreja, está vendo as coisas erradas que estão acontecendo, mas permanecem fiel na sua presença. Deus ouviu, Deus está agindo, e que nós possamos compreender isto da parte de Deus. Quero deixar essa breve mensagem para a tua vida, para a nossa vida, e que possamos voltar daqui a alguns dias diferentes, pensando e voltando à essência genuína do Evangelho e da Palavra de Deus. Deus continue abençoando a vida de cada um. Deus continue abençoando a nossa nação. Deus